Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 2, capítulo 11, versículo de número 2 apenas. Nós lemos assim: Então, ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Eu queria que você repetisse comigo esse pedacinho da oração que diz: santificado seja o teu nome. Você pode repetir? Santificado seja o teu nome. Amém. Irmãos, talvez alguns tenham percebido que faltou um nosso depois do Pai. Que a maneira como você está mais acostumado a ouvir é: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. E eu escolhi aqui o texto de Lucas, que também Jesus está ensinando a orar, mas ele diz: Pai, santificado seja o teu nome. Essa é a famosa oração do Pai Nosso, embora nessa versão não tenha o nosso, não é? Basicamente é o mesmo ensino de Jesus. Alguns, ao estudarem a Bíblia, vão entender que Mateus colocou de uma forma e que Lucas deu uma mudada, cada um lembrou de um jeito, mas eu vou além, meus irmãos, porque Lucas coloca esse ensino de Jesus em outro momento, enquanto Mateus coloca no famoso Sermão da Montanha. Lucas vai colocar em um contexto em que um discípulo faz uma pergunta direta para ele, e não simplesmente no meio ali de uma aula sobre oração. O que eu entendo com isso? Jesus ensinou mais de uma vez. Jesus, em algumas oportunidades, eu acredito que ele contou a mesma parábola mais de uma vez. Eu, como professor, eu ensino as mesmas coisas várias vezes. Inclusive, o assunto dessa mensagem. Eu preguei esse mesmo assunto, embora em outro texto, com outro esboço, outra forma, cerca de 2 anos atrás. Eu já toquei nesse assunto com a igreja, e com certeza ao longo dos anos, dos mais de 20 anos que eu prego aqui nessa igreja, com certeza também, porque, como disse o apóstolo Paulo, a gente precisa repetir, e repetir, até que alguns ensinos entrem em nós a ponto de modificar o nosso comportamento. Então você vai encontrar, meus irmãos, a oração do Pai Nosso em Mateus, e vai encontrar em Lucas, com algumas pequenas diferenças, mas a essência de tudo está ali. E hoje eu não vou pregar sobre a oração toda. Eu vou falar sobre santificado seja o teu nome. E por que isso é importante? O contexto que esse ensino de Jesus aparece, em Lucas, como eu disse, é um pouquinho diferente. Jesus estava orando. E aí os discípulos chegam para ele e perguntam: Mestre, ensina-nos a orar. E eu fico imaginando a cena, meus irmãos, por quê? Você acha que esses discípulos sabiam orar? Com certeza. Um judeu adulto daquele tempo, ainda mais alguém esperando o Messias, gente realmente de fé, como esses homens demonstraram ser, com certeza sabiam orar, e eu vou além. A oração padrão do judaísmo, dali daquela época, chamado judaísmo do Segundo Templo, e o judaísmo rabínico até hoje é assim. Essa oração, eles tinham uma oração específica que era bem longa, que era chamada oração das 18 bênçãos, que nessa oração eles pediam 18 bênçãos para Deus. E eles tinham que ter isso decorado, meus irmãos, para poder orar de manhã, de tarde e de noite, no horário que representava o sacrifício lá no templo. Cada um deles tinha que parar e fazer uma longa oração. E de repente eles viraram e falaram: Mestre, ensina a gente a orar. João ensinava os discípulos dele a orar, ensina a gente também. Minha imaginação, eu acho que eles bateram o olho em Jesus orando e tiveram aquela sensação: rapaz, eu não sei orar coisa nenhuma. Você já teve essa sensação? De chegar perto de alguém que é tão de oração, que a oração começa e não acaba, mas não é porque a pessoa fala muito, é porque realmente a paixão, a fogo, a responsabilidade, e você olha aquilo ali, você tem aquela impressão: eu tenho muito feijão para comer, eu tenho que crescer muito ainda. Irmãos, Jesus era um homem de extrema oração, o que é engraçado para a gente, por quê?
Ele era o próprio Deus. Mas a partir do momento que Jesus se esvaziou da sua glória e se fez completamente homem, ele não tinha nenhum recurso mais com o céu, no sentido de um contato direto, que não fosse a oração. Jesus não tinha, de repente, um celular sobrenatural, que ele falava e conectava a terra e céu, não. O que ele tinha era o que você tem, botar o joelho no chão e falar, acreditando que tem alguém ouvindo aquele negócio que você está falando. O recurso que Jesus tinha era fé. E quando a gente vê, por exemplo, Jesus orando a madrugada inteira, e de repente ele sai andando sobre as águas, ele desce do monte e começa a andar sobre as águas, eu te digo, a Bíblia afirma que o corpo dele era humano, mortal. Ele não andou sobre as águas porque ele tinha uma bexiga nadatória especial alienígena que fazia com que ele andasse sobre as águas. Ele andou sobre as águas porque ele orou a noite toda. O recurso que ele tinha era o mesmo que nós temos. Ele ficava horas e horas e horas orando. E os discípulos batem o olho nele. E percebem que precisam aprender a orar. E dizem, mestre, ensina-nos a orar. E é curioso porque o modelo de oração que Jesus traz não é um modelo 100% fixo. Porque tanto em Mateus quanto em Lucas ela está ali, mas está ligeiramente diferente. E a gente percebe ao longo de todo o Novo Testamento que os discípulos não repetiram essa oração nenhuma vez registrado na Bíblia. Porque, meus irmãos, não é sobre decoreba e repetição. A oração de Jesus tinha coisas muito semelhantes à oração que os judeus faziam, essa oração das 18 bênçãos que eu falei, tem coisas em comum. Mas o próprio Jesus em Mateus, quando ele ensina a respeito disso, ele fala, não é para ficar repetindo. Porque tem religião por aí que as pessoas pensam que de repetir tanto vão ser atendidos. Deus já sabe antes de você abrir a sua boca. Não é sobre ficar repetindo, é sobre relacionamento. E entendendo isso, eles pegam os princípios dessa oração. Irmãos, não adianta você ter decorado a oração do Pai Nosso, embora seja muito importante você ter ela decorado. Não adianta você simplesmente ter decorado e usar no piloto automático, e soltar aquela rajada de repetição, eu vou falar a oração do Pai Nosso 300 vezes, como penitência muitas vezes, sem parar para entender o que você está falando. E eu quero chamar a atenção nessa noite, para essa compreensão do início da oração do Pai Nosso. Pai, santificado seja o teu nome. Eu vou retomar esse assunto de ser a primeira coisa no final da mensagem, mas eu já quero adiantar. Aquilo que a gente coloca primeiro tem uma importância muito grande. A sequência do que está acontecendo nessa oração não está aí por acaso. Jesus ensina a gente a começar a orar falando algo por um motivo, e a gente precisa entender. Por quê, meu irmão Alonso? Jesus fala para a gente começar orando, Pai, santificado seja o teu nome. Você acha que o nome de Deus vai ficar mais santo ou menos santo, dependendo da sua oração? Que se você orar muito, o nome vai ficar santo. Se você orar pouco, não orar, o nome dele vai ficar menos santo. É lógico que não, você já entendeu isso. O que isso quer dizer? Primeiramente, meus irmãos, entenda que é uma expressão de adoração ao Senhor. Quando eu digo, seja santificado o teu nome, é como outra expressão de adoração que eu digo, seja o teu nome exaltado, seja engrandecido, Senhor. Quer dizer que Deus, Ele não é grande o suficiente, Ele precisa ficar maior ainda. Não é isso, não é? Tem um sentido. E que sentido é essa expressão de adoração? Entenda, você começa adorando ao Senhor. Antes de pedir a respeito das coisas naturais da vida, antes de pedir a respeito do pão nosso de cada dia, antes de pedir perdão, ele começa adorando ao Senhor. E que adoração é essa, meu irmão, minha irmã? Santificado seja o seu nome. O nome de Deus é uma das formas dele se revelar diante
das pessoas. E entender isso é a chave para a gente entender toda essa mensagem. Uma das formas de Deus se fazer conhecido é que o nome dele seja conhecido diante das pessoas. Para entender bem o que significa santificado seja o teu nome, eu vou retomar alguns outros textos da Bíblia, que eu sempre me lembro quando eu leio a respeito disso. E uma história que sempre me vem à mente, é a história de quando Moisés perdeu tudo. Moisés passou grande parte da sua vida conduzindo o povo pelo deserto com uma promessa. E que promessa era essa? Entrar na terra prometida. Mas chegou um momento lá no finalzinho, que Moisés deu um vacilo muito grande, e Deus falou para ele: porque você fez isso, você não vai entrar. Você vai olhar a terra todinha, você vai ver de ponta a ponta, daqui de cima desse morro, mas você nem vai descer daqui, você perdeu. Depois de anos e anos trabalhando, sonhando com aquilo, Moisés simplesmente perdeu tudo. E o que foi que Moisés fez de tão grave? Irmãos, a Bíblia conta que o povo de Israel estava passando por um lugar extremamente seco, e estava faltando muita coisa, estava faltando água. E o povo começou a reclamar com Moisés: você nos trouxe para cá, foi para matar, a gente não morreu por faraó. Antes tivesse morrido lá atrás, naquela praga que deu, do que você trazer a gente para cá para morrer de sede. E vai Moisés mais uma vez falar com Deus, e vira para Deus e fala: olha, o povo está reclamando de sede de novo. E Deus vira para ele e fala assim: olha, pega o seu cajado e vai até a rocha, aquela rocha ali, e fala com a rocha, e eu vou dar água para o povo. Irmãos, a gente entende que essa já era a segunda vez que isso tinha acontecido, porque essa história é contada duas vezes com algumas diferenças, não é? E então a gente entende que eles tinham passado por aquele local, e tempos depois isso tinha acontecido, e na primeira vez Deus mandou que ele batesse na rocha, ferisse a rocha com o seu cajado, mas dessa vez Deus virou para ele e mandou ele falar com a rocha. Mas Moisés estava revoltado, meus irmãos. Moisés estava bravo com o povo. E Moisés vira para o povo e fala: aqui, ó, bando de rebelde. E ele pega o cajado e ele bate com aquele cajado na rocha. Ele devia fazer o que com a rocha? E o que ele faz? Ele explode diante do povo, meus irmãos. E ele dá aquela cutucada violenta. E a água jorra, o povo fica feliz. E Deus vira para ele e fala assim: o que eu mandei você fazer, Moisés? Você não creu em mim para me santificar diante do povo. E por isso você não vai entrar. Você não creu em mim para me santificar diante do povo. Como assim me santificar diante do povo? Deus ficou mais santo ou menos santo por causa disso? Não. Moisés estava ali como alguém que representava Deus diante do povo. Que as pessoas, para conhecerem a Deus, aprendiam com Moisés. Era com Moisés que eles tinham conhecido a lei, era a partir de Moisés que eles tinham visto todos aqueles sinais, era a partir de Moisés que eles tinham conhecido inclusive o juízo de Deus. Então, tinha momentos que era para ele manifestar a misericórdia de Deus, tinha momento que era para ele manifestar juízo de Deus, tinha momento que era para ele manifestar ensino da parte de Deus. Mas naquele momento, Deus não queria que ele fosse bravo com o povo. Deus queria que o povo conhecesse a ele sobre outro aspecto. E Moisés, revoltado, chama o povo de rebelde, bate na pedra, estraga tudo. E perdeu uma grande chance de revelar um aspecto de Deus que ele queria revelar naquele momento. Irmãos, aquele não era tempo nem de brigar com o povo. Você lendo o contexto, você percebe, o povo estava em luto. O povo estava sofrendo. Eles tinham era que receber aquilo mesmo. Não era para agir daquela forma. Então o que acontece? Se ele tivesse agido certo, ele estaria santificando o nome de Deus diante do povo.
Sabe que às vezes eu fico com medo de fazer algo assim. Não de perder, de entrar em uma terra prometida, de perder alguma bênção ou coisas desse tipo, não estou preocupado com isso. O meu medo é de desobedecer a Deus, não santificando Ele diante de pessoas que estão aprendendo sobre Deus comigo. Você pensa que pastor diante da igreja fica nervoso com o rebanho, sim ou não? Você acha que a gente vê muita coisa que deixa a gente revoltado, sim ou não? Mas a minha preocupação maior não é nem aqui. O zelo e os anos buscando, quebrantando para preparar a mensagem. Eu tenho certeza que quando eu trago, eu estou trazendo aquilo que Deus mandou. O problema, meus irmãos, é no dia a dia, diante de um rebanho um pouquinho menor. Os meus filhos. Você que é pai, você que é mãe, será que às vezes você perde as estribeiras? E aquilo que você devia santificar o nome de Deus diante da sua família, será que você não perde muitas vezes de mostrar para eles uma referência de como Deus é, através da sua vida? Às vezes a gente precisa brigar mesmo, meus irmãos, mas às vezes tudo o que a gente precisa é que eles vejam a imagem do próprio Deus em nós. A gente vai tocar nesse assunto daqui a pouco mais sobre paternidade, mas eu quero que você já pegue a respeito disso. Quantas oportunidades a gente perde de transmitir o que é a essência de Deus para pessoas, às vezes até pequenininhas, que estão olhando para a gente. Vamos para outra história. Ezequiel, se não me engano, capítulo 20. Não, Ezequiel 36. Essa história que eu contei era Números 20. Ezequiel 36, eu preguei a respeito desse texto uns 2 anos atrás com outro enfoque. Mas basicamente é o seguinte, o povo estava totalmente desviado da presença do Senhor. Uma nação estrangeira ia vir, ia despedaçar tudo, ia destruir os muros, ia destruir o templo de Jerusalém, ia matar a maior parte da população e quem sobrasse, ele ia levar cativo para outra nação. E Deus chega e faz uma promessa de que um dia iria restaurar tudo. E Deus libera promessas que seriam para a era da igreja, como derramar do Espírito Santo, e de grandes bênçãos que iriam acontecer, que se cumpriram lá no Novo Testamento. E de repente Deus vira e fala assim, mas eu não vou fazer isso aí por amor de vocês não. Eu vou fazer isso por causa do meu santo nome. Para que o meu nome não seja profanado no meio das nações. Eu me lembro que 2 anos atrás, quando eu preguei a respeito desse assunto específico, eu falei que essa palavra, ela choca muitas pessoas que estão acostumadas a ouvir aquele tipo de pregação, de massagear o ego, sabe? De chegar e ouvir, você é o cuti-cuti, lindão do papai, e a pessoa às vezes está lá com o pé atolado no pecado, e só ouve que ele é lindo, que ele é maravilhoso, que ele é o centro do coração de Deus. E eu me lembro que eu cheguei a falar até contra essa pregação que às vezes se faz por aí, das pessoas chegarem no sinal, abrirem um cartaz, dizendo, Jesus te ama. Mas está errado, pastor. Jesus não ama a gente. É claro que Jesus ama, mas essa é só uma parte da mensagem. A mensagem completa, Ele te ama, Ele quer te salvar, mas você precisa crer e se arrepender. É uma mensagem aleijada. O centro de tudo não é simplesmente o amor por aquelas pessoas. Ele diz isso com todas as letras. Eu não estou fazendo isso por amor a vocês, mas por causa do meu santo nome. Porque o meu nome está sendo envergonhado por aí. O meu nome está sendo profanado no meio das nações. A gente está aprendendo o que é santificar o nome de Deus, vendo o contrário, vendo o que não é santificar o nome de Deus. Essas pessoas estavam aprontando tanto, que os outros olhavam e falavam, esse aí que é o povo de Deus? Que faz isso, isso e isso? E está até sendo punido pelo próprio Deus. E o nome do Senhor era profanado por conta deles. E aí a gente olha para essa situação e fica se perguntando, mas então, se não é por amor, é por causa do próprio nome de Deus, isso não parece um pouco egoísta? Deus está preocupado com a reputação dele,
e não com o povo que está sofrendo? Será que isso é um tipo de egoísmo da parte de Deus? Eu digo para vocês que isso não é egoísmo, isso é misericórdia. Uma das primeiras coisas que eu disse para vocês lá no início da mensagem, uma das formas de Deus se revelar é através do seu nome. Pessoas de outras nações poderiam estar sendo alcançadas e não estão, porque o nome do Senhor está sendo profanado. O nome do Senhor ser santificado, meus irmãos, é algo que vai fazer com que outras pessoas olhem e conheçam a Deus como Ele é santo. Um outro texto vai ajudar a gente a entender isso mais claramente, que não é egoísmo, que é misericórdia da parte de Deus, mas esse eu gostaria que você lesse. Abra sua Bíblia, aí no Novo Testamento, Romanos capítulo 2, a partir do verso número 21. Romanos 2, a partir do verso 21, nós lemos assim: Tu, pois, ensinas ao trem, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Dizes que não se deve cometer adultério, e comete. Abominas os ídolos, e lhes roubas os templos. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Há uns anos atrás, eu mandei fazer uma camisa para a gente usar aqui na igreja, que diz assim: se não vive o que prega, cale a boca, com cale a boca bem grandão mesmo. E das camisas que eu mandei fazer na época, essa é a que foi menos pedida. Essa é que as pessoas têm mais medo de usar. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor, a galera compra de boa, não é, irmã Miriam? Mas se não vive o que prega, calha a boca, o pessoal tem medo de usar. E digo mais, algumas pessoas nem concordam com ela, porque não conhecem a Bíblia suficiente. Porque se conhecessem, concordariam com a frase, e iriam usar, até calarem a boca, ou até ajustarem a sua própria vida. Porque, meus irmãos, isso que esse texto está dizendo é basicamente isso. Jesus ensinou também a respeito, quando ele falava sobre os fariseus, que viviam uma coisa e pregavam outra, totalmente diferente. Então aqui o apóstolo Paulo, ele começa a dizer, você que fala para não roubar e você mesmo está roubando. Você aí que fala, se orgulha da lei, não é? E o que faz? O que se orgulha da lei? Mas desonra a Deus pela transgressão da lei. Abomina os ídolos, mas vai lá e rouba o que é dos idólatras. Prega uma coisa, mas vive outra completamente diferente. E o que acontece por causa da hipocrisia do chamado povo de Deus? O nome de Deus é blasfemado. E gente que devia se converter, não se converte, por causa de crente falso, hipócrita. Irmãos, quando eu mandei fazer essa camisa, foi por uma palavra que eu recebi, foi até o pastor Elismar dizendo: seja um homem de uma única mensagem, mas viva aquilo que você prega. E o Brasil está uma bagunça, meus irmãos, os caras pregando contra adultério, daqui a pouco você vai descobrir nos bastidores, ele está em adultério, está falando contra mentira no púlpito, mas ele está mentindo à torta e à direito. Essa palhaçada precisa acabar, meus irmãos. E o que está acontecendo hoje com rede social? Problemas que antes eram internos à igreja, que ninguém conhecia, agora todo mundo fica sabendo. E vídeos e notícias se espalham rapidamente. E quando você abre os comentários, você vê se cumprir essa palavra aqui de Romanos. Por causa desses hipócritas, o nome de Deus é blasfemado no meio dos gentios. O que o povo começa a comentar
a respeito desses escândalos que acontecem dentro da igreja. É como se todas as igrejas fossem assim. É como se todos os pastores fossem desonestos, ladrões, adúlteros. E se a gente fosse crer simplesmente por meio dos comentários, a gente ia achar que o mundo está perdido. E as pessoas vão colocando, é por isso que eu saí das igrejas e hoje eu não frequento mais nenhuma. Por quê? Porque conheceu um pilantra na igreja dele. É por isso, esses lugares estão todos assim, contaminados. Eu deixei o evangelho, eu não congrego mais em igreja nenhuma por conta disso e disso e disso. E alguns vão além do blasfemar contra a igreja de Jesus, que ele a amou e se entregou por ela. E começam a blasfemar contra o próprio Deus. E começam a falar coisas terríveis a respeito do próprio Deus. Mas por quê? Por causa de pessoas que são hipócritas, que pregam uma coisa e vivem outra. Quantas vezes eu ouço, olha, eu até gosto de Jesus, o que estraga é o fã-clube. É a galera que segue ele, que não presta. Se não me engano, foi Gandhi que disse, olha, eu simpatizo com o cristianismo, meu problema são os cristãos. Por quê? Porque são pessoas que seguem a Jesus nominalmente e não vivem a essência. O nome de Jesus está sendo profanado no meio da sociedade por conta da vida torta dos crentes. Então eu quero que você entenda, diante dessas falas, a primeira coisa que nós devemos orar, antes de chegar em perdoa os meus pecados, antes mesmo de chegar no pão nosso de cada dia nos dai hoje, e antes mesmo de venha o teu reino, é Pai, santificado seja o teu nome. Queridos, a gente ora muito por muitos motivos, a gente ora muito por avivamento, e graças a Deus tem que continuar orando, mas antes de orar por avivamento, santificado seja o teu nome. Para além de você começar uma oração com adoração a Deus, você está clamando, primeiramente através da sua vida, que o nome de Deus seja santificado através de você, que as pessoas que olham para você, possam ver Deus com o caráter que realmente Ele é, a sua santidade. Eu disse agora há pouco que ia retomar a questão da família, de como que muitas vezes nós não santificamos o nome de Deus diante daqueles que estão olhando para a gente. Irmãos, quantas vezes o motivo dos filhos não estarem na igreja são os próprios pais. E eu inverto também, tá? Muitas vezes o motivo da família, pai e mãe, estarem afastados do evangelho, são os próprios filhos que se dizem crentes, que se dizem já seguirem a Cristo, porque as pessoas olham para a sua vida, torta, derrotada em muitos sentidos. Eu não estou falando de vida financeira, eu estou falando de caráter, eu estou falando de verdade. Ser crente igual fulana, minha parente, que abre a boca, só sai mentira, só sai um monte de coisa ruim, que engana daqui, engana dali, prefiro eu continuar aqui com a minha macumba, que eu estou muito melhor. É isso que as pessoas estão falando. Eu, ateu, estou muito melhor do que fulano que está lá naquela igreja, que não sai de lá, e estou muito melhor do que ele. Melhor em que sentido? Ele não está falando de dinheiro no bolso. Ele está falando do caráter da pessoa, de ser alguém confiável, de não ser um adúltero, um sem vergonha. A gente está vivendo um tempo que muito podre está sendo tirado de debaixo dos tapetes das igrejas, e graças a Deus por isso. Jesus disse que é necessário que os escândalos venham, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Pelo amor de Deus, que não seja por você. Então comece orando, santificado seja o teu nome. Que a sua prioridade de oração não seja os problemas que você tem que resolver no dia, os abacaxis que você tem que descascar na semana, que é aquilo que está ali ocupando mais o seu coração. Quando Jesus nos ensina sobre oração,
o que ele diz é: orem assim, Pai, ou como Mateus relatou, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Que o teu nome não seja envergonhado por meio da minha vida. Santificado seja o teu nome. Mas eu vou além, porque o texto não restringe simplesmente a própria pessoa, não é só santificado seja o teu nome na minha vida. A gente ora da mesma forma que a gente ora, venha o teu reino. A gente pede sobre a nossa geração, sobre o mundo inteiro, que o teu nome seja santificado. Que as pessoas conheçam o teu nome, e o teu nome não esteja profanado, que o teu nome seja santificado. Você já pensou, cada pessoa que você ama, que se encontra distante da presença de Deus, se ele pudesse olhar para Deus, através da sua própria vida, através dos crentes que essa pessoa conhece, o que será que as pessoas que conhecem você e que não servem a Deus, olham quando veem você? Eu tenho certeza, meus irmãos, que muitos de vocês, se a gente fosse perguntar, por exemplo, nas escolas, iriam virar e falar: esse aqui é um menino de Deus, essa daqui é uma menina especial, tem um brilho diferente nela. Esse aqui não se corrompe, não cola na escola, não responde professor, não faz um monte de coisa errada. Ele é diferente do restante. Seus colegas de trabalho, eu tenho certeza que muitos aqui diriam: fulano de tal é um homem de Deus. Fulano de tal é crente mesmo, é uma pessoa serva do Senhor. Mas infelizmente é possível e provável que muitos que convivem querem mais distância ou proximidade para fazer coisa errada junto, que não veem Cristo quando olham, porque o nome de Jesus, o nome do Pai, na verdade, não está sendo santificado através da sua vida. E o que a gente faz com essa pregação de hoje? Guarda ela no bolso, para o dia que alguém te perguntar o significado, você dá uma aula. A gente começou pedindo que Deus mudasse algo em nosso coração. O que pode mudar a partir de hoje? Vou te ajudar, que mude primeiro a sua vida de oração. Antes mesmo de batalhar pelas coisas do dia a dia que você tem que vencer. Pai, santificado seja o teu nome. Vamos colocar de pé e vamos orar. Aleluia. Antes de eu começar a orar, deixa você se acertar aí com Deus. Feche os seus olhos. Se Ele falou com você, responda a Ele nesse momento. Responda tudo o que Ele falou com você. Pai, santificado seja o teu nome. Perdão, Senhor, por cada vez que o teu nome não foi santificado nas nossas vidas. Nos perdoa, Senhor, por cada momento em que nós perdemos a chance de santificar o Senhor diante das pessoas, diante dos parentes, diante dos familiares, diante dos colegas de trabalho. Mas que a partir de hoje, santificado seja o teu nome nas nossas vidas, em toda a terra. Santificado seja o teu santo nome, meu Deus. Que essa mensagem entre no nosso coração, não só mude a nossa forma de orar, mas mude também a nossa forma de proceder no dia a dia. Que o Senhor seja conhecido como o Deus santo que é, e seja amado, meu Pai, pelo caráter santo que o Senhor tem.
através da vida que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Essa mensagem edificou a sua vida? Então recomende ela para alguém que você se importa. E olha só, aproveite esse momento para já curtir, fazer um comentário, porque assim você faz com que o YouTube entregue essa mensagem para outras pessoas que precisam dela. E não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações.